estudo bíblico aqui da Arca, falando sobre carnaval, influências culturais e espirituais. Recapitulando um pouquinho da semana passada, nós fizemos uma introdução falando a respeito das festas, das festividades, das comemorações, o que o ser humano, alguém que gosta de comemorar, que gosta de festejar. Falamos também a respeito dos tipos de festas. Normalmente elas têm um contexto social, cívico, religioso e espiritual. Demos alguns exemplos na Bíblia a respeito de festas e comemorações, algumas positivas, outras negativas, e terminamos falando que no segundo século a igreja, os apóstolos já tinham morrido e a igreja se via em desafios de conviver numa sociedade onde as religiões de mistério eram uma moda. Então, festas marcadas por mitos, rituais, culto ao imperador era prática daquela época e muitas pessoas tinham que se opor àquilo e os cristãos eram taxados como intolerantes, como diferentes. Acontece que isso durou entre o século II e o século III, mas no século IV as coisas começaram a mudar, porque a perseguição diminuiu. A história nos mostra que Roma, na figura do imperador Constantino, deixou de perseguir a igreja. Há quem diga, inclusive, que o imperador se tornou um cristão, mas não tem muita evidência para sustentar isso, apesar de ter historiadores que defendem esse ponto de vista. Mas a perseguição, de certa forma, cessou. E desafios novos começaram a chegar, porque como o cristianismo passou a ser mais aceito dentro do império, pessoas começaram a chegar na igreja. E eram as mesmas pessoas que estavam se convertendo, que até então estavam envolvidas naquelas religiões de mistério, nas festas dotadas de conotação idólatra e tudo mais. Então, o desafio da igreja é como, agora que a gente não é mais perseguido, como que a gente agora acomoda essas pessoas com esses costumes, com esses hábitos que nem sempre eram compatíveis com as tradições que a igreja tinha. Então esse era o desafio e é daqui que a gente continua. Então, falando especificamente do carnaval, o que é o carnaval? Acredite você, o carnaval ele foi formatado dentro da igreja. A igreja romana, a igreja católica, ela comemora o Natal, o carnaval, como um período de transição entre o Natal e a Quaresma. Mais do que isso, a própria palavra carnaval, ela tem 3 possíveis significados que são discutidos, e um deles com certeza deve ser descartado porque não tem nenhuma evidência que sustente, mas a primeira forma na qual a palavra carnaval é traduzida significa adeus carne, ou carne vale. E o objetivo dessa festa, ou o significado por trás dessa palavra, é marcar o início da abstinência de carne durante o período da Quaresma. Outra forma que essa palavra é conhecida é como carnavales, ou carnaval. Nessa ocasião, é derivado de uma festa chamada Saturnália, que acontecia em Roma. Essa festa, Saturnália, era em homenagem a um ídolo, Saturno. Era normalmente comemorada em dezembro. E entrava com um carro na forma de um barco pela cidade de Roma e comemorava colheitas, o sucesso do ano que estava encerrando, a preparação para um novo ano. Então, essa Saturnália, da qual veio o carro Navares, e se entende que o carnaval
derivou dessa palavra, é talvez a ideia mais frágil de identificar o início do carnaval. Porque por mais que seja baseado numa lenda, poucos historiadores acreditam que a palavra veio daí. Agora, a mais aceita é a carne levare, que quer dizer afastar a carne. E o objetivo deste conceito, dessa ideia, era aproveitar o último momento para consumir carne. Porque depois desse período de carnaval, começaria então a quaresma, e aí não poderia mais comer carne. Então, a palavra carnaval, ela tem como contexto a ideia de tirar a carne, ou fazer um jejum de carne, ou se abster de carne por um período, que seria o período da quaresma. Mas olha só, quais são efetivamente as origens do carnaval? O carnaval, essa festa popular, na Europa acontece no inverno. Claro, né? Porque eles estão no hemisfério norte, aqui é verão, calor, sol, chuva, chuva de verão, né? Mas para eles é uma época fria, é uma época de inverno, e era uma festa que era regida pelo calendário lunar. Como a Europa ainda não era completamente evangelizada, o cristianismo ainda era um movimento perseguido pelo governo imperial, essas festas elas tinham uma conotação totalmente profana. Então eram adorações a ídolos, sacrifícios, rituais. Então essas festividades que aconteciam e que eram, digamos assim, o prelúdio do carnaval, tinha uma conotação altamente profana. Uma das características presentes nestas festas era o uso da liberdade de expressão, mas era um uso de liberdade de expressão com bastante excesso, digamos assim, bem exagerado, né? Essas festas eram caracterizadas pelo uso de fantasias, então as pessoas costumavam a se fantasiar, usavam máscaras, e uma das intenções que estas festas tinham era de promover a subversão social e natural. Isso significa que naquela ocasião de festas, as pessoas trocavam de papel. Então os nobres se comportavam como plebeus e escravos, os escravos se comportavam como nobres, homens se vestiam de mulheres, mulheres se vestiam de homens, e era assim, gente, a gente está falando de uma coisa que dá aproximadamente 1000 anos atrás. Não parece com os dias de hoje, Marquinhos? Né? Então você vê que é um tipo de comemoração que está milenário. Né? Outra coisa interessante é que, como essas festas elas aconteciam e movimentavam as cidades Europa fora, a igreja achou por bem incorporar essa festa dentro das suas tradições, delimitar o tipo de coisa que poderia ter, o tipo de coisa que não poderia ter, e estabelecer uma data. Então veja, né? Estava lá as festas acontecendo, todo mundo comemorando, na maioria das vezes eram pessoas que também iam na igreja. Então a decisão que a igreja, a instituição igreja em Roma tomou era: vamos patronizar essa festa e vamos trazer para dentro das fronteiras da igreja. E olha só como o carnaval era, né, pensado. Então, em várias cidades não tinha necessariamente uma data. Tinha cidades na Europa que em janeiro já era carnaval. Parece Salvador, né? Já em janeiro começava as festas, começava a diversão. Especificamente na Itália,
O carnaval ele já iniciava em janeiro, então tinha apresentação de bandas, de flautas, de tamborins, e na maioria das vezes era comemorado com grandes banquetes, porque as pessoas comiam, bebiam e se divertiam, e era o jeito que eles tinham para comemorar o carnaval. Já no início do século XI, então a igreja decidiu dar uma data para o carnaval. E essa data aconteceu exatamente no último fim de semana que antecede o início da quaresma. E essas comemorações deveriam acabar na terça-feira, chamada Terça-feira Gorda, e aí vem do nome francês, no qual as pessoas podiam se divertir no sábado, no domingo, na segunda, na terça, e aí acabou a festa. A gente está falando de aproximadamente do ano 1091 depois de Cristo, quando se estabeleceu que o carnaval deveria acontecer nesta época do ano. Então a igreja deu a data oficial para se comemorar o carnaval na Europa. Estabeleceu as regras, delimitou como que a festa deveria ser. E isso a gente está falando, gente, de mais ou menos 929 anos atrás. Então, a comemoração do carnaval, nesse formato que a gente vê, de um fim de semana prolongado, com festa, com comida, com bebida, com dança, com música, tem quase 1000 anos. Quase 1000 anos. E foi padronizado pela Igreja Católica. Então, a Igreja Católica absorveu essa comemoração que era popular e era derivado de costumes e práticas que as sociedades primitivas tinham de festejar, principalmente porque era inverno, então comer e beber para eles era importante para poder atravessar o frio, um frio rigoroso. E a igreja, vendo que as pessoas tinham essa prática, achou prudente trazer isso para dentro do seu contexto. É assim então que a gente vê como o carnaval era, quando que ele começou. Naquela época, quando a igreja católica formatou o carnaval era basicamente uma procissão. Então, como que as pessoas faziam? Elas se enfeitavam, colocavam enfeites, coroas, roupas diferentes, e elas iam para a rua levando imagens. Então, acontecia nas ruas. Levavam imagens, levavam crucifixos, levavam estandartes, levavam bastões, levavam lanternas para poder iluminar e andavam pela rua. Costumavam rezar e cantar, e tinha cantores, instrumentos musicais que acompanhavam então toda a procissão. Então era assim que eles comemoravam o carnaval. Na maioria das vezes ia na frente os padres, os bispos, o clero, com seus auxiliares, e atrás o povo. Então já era até meio organizado por comissões, né? Então tinha lá a ala dos bispos, com a ala dos músicos, com a ala do povo. Era organizado, né? E eles andavam pelas ruas cantando e tocando e comemorando então assim o carnaval, da forma que eles tinham. Com o passar do tempo, olha só que interessante, com o passar do tempo, esse hábito de procissão, ele saiu do escopo religioso e passou a se envolver também no escopo mais social. Então, manifestações de rua promovidas por sindicatos, a gente está falando do século XV, XVI, né?
de estudantes, eles iam para a rua e tinham exatamente o mesmo tipo de estrutura. Então, eram pessoas que iam para a rua, normalmente organizadas, com cartazes, com cantos, com todo tipo de manifestação pública para promover um ideal. Tudo isso é derivado daquilo que começou a ser estruturado no Carnaval. Inclusive, tem pesquisas que foram feitas que mostram que as manifestações que a gente vê hoje e que eram derivadas desse tipo de comportamento que a igreja estabeleceu aqui, de manifestação de rua, sabe? Surgiu daí. Tem até estudos antropológicos que tentam mostrar um pouco como que foi organizado, derivado disso aqui. Por que essas coisas aconteceram desse jeito? De novo, pessoas estavam chegando. Pensa, a igreja parou de ser perseguida. Gente nova chegando. Gente com hábitos que não se enquadravam com as tradições cristãs. E a partir daí a igreja precisou lidar com isso. E a forma de lidar com isso foi adaptar. Então pega a festa, traz para dentro do nosso contexto, o povo se diverte, não estranha muito e tudo fica normal. Então essa foi a solução que a igreja deu para acomodar o desejo do homem de poder festejar. E tinha uma outra razão, além dessa. Como a quaresma costumava ser um período de jejum, as pessoas ficavam preocupadas. Gente, eu vou ficar 40 dias sem comer carne? Não, é muito tempo, né? Tem que ter uma forma de compensar. Então acredite que para poder compensar esse período, a festa era uma motivação para aquelas pessoas. Porque já que eles tinham que se abster, já que eles tinham que abrir mão dessas coisas, antes de começar, a gente cai na farra e depois entra nesse período, aí já comeu o que tinha que comer, já se entupiu de carne, e agora a gente pode tirar a carne e poder passar por esse período. Então era uma das preocupações. As pessoas ficavam imaginando, a gente vai ficar esse tempo todo sem comer, né? Então vamos cair na carne e depois a gente tira a carne, certo, Marquinhos? No nosso caso, aqui no Brasil, o Brasil é um país que come muito carne, né? Tem gente que tem o hábito de comer carne todo dia. Naquela época, esse hábito não era tão frequente como o nosso. Além do mais, carne naquela época era caro, não era todo mundo que podia comer. Então, o que a igreja tinha como objetivo? Fazer com que as pessoas refletissem sobre o tipo de vida que elas tinham e se dispusessem a abrir mão daquilo que elas gostavam por um período. Então, do ponto de vista religioso, tinha um propósito, que era mostrar para as pessoas que a carne não era a coisa mais importante da vida, ela poderia subsistir de outra forma. Ensinar as pessoas a terem uma vida mais simples e mostrar para as pessoas que tem outras formas de você viver. Principalmente porque esse período posterior ao Carnaval deveria ser um período onde as pessoas precisavam ter uma prática de oração constante, de meditação, de caridade. Então era uma das características que as pessoas precisavam colocar em prática. Mas aqui a gente está falando do Carnaval. Então, como festa, as pessoas se divertiam, comiam, bebiam, porque começaria então um período na qual elas tinham que desacelerar. E esse período é chamado de Quaresma. Quem sabe o que é Quaresma? Marquinhos. Com
pá, Olha só que coisa interessante, né? A quaresma era encarado como um período de preparação para a Páscoa. Então, chegava a Páscoa, antes de comemorar a Páscoa, tinha que ter um período de preparação. Esse período de preparação vem de uma palavra latina, quadragésima, que tem a ver com 40, tá vendo? E o objetivo dessa quaresma era refletir sobre os 40 anos do deserto no qual Israel peregrinou. E tinha também o objetivo de refletir os 40 dias de Jesus no deserto. Então a ideia da quaresma estava baseada exatamente nesse período de quaresma, de 40 dias. O interessante é que esses 40 dias, ou esse período de quaresma, era um período onde tinha que ter jejum, abstinência, era a oportunidade das pessoas praticarem a caridade. Caridade aqui quer dizer fazer boas ações, ajudar o próximo, ser mais tolerante, estender a mão, dar a outra face, caminhar outra milha. O resto do ano pode não ser, mas aquele período tinha que ser, porque aquele período era um período de preparação. E o jejum, onde as pessoas tinham então que tirar a carne. No século IV, o que acontecia? As pessoas tiravam a carne e passavam a comer só pão e frutas secas. Então era a única coisa que podia comer. A gente está falando aí de mais ou menos 350 depois de Cristo, já comemorava a quaresma. Já comemorava a quaresma. E a ideia da quaresma era essa. Era um período onde as pessoas só podiam comer pão e frutas secas. Então, veja, tirava todo tipo de carne. Não era só a vermelha, não era só comer peixe, nada disso. Não podia comer nenhum tipo de carne. Só que, a partir do século VII, a igreja formatou melhor a refeição da quaresma e disse o seguinte: bem, durante esse período de quaresma só pode comer uma refeição por dia e não pode ter nenhum tipo de carne. Então era assim que deveria ser comemorada a quaresma. Você come uma vez por dia, o resto do dia você não come, não se alimenta, e a única coisa que você não pode comer em hipótese alguma é carne. Era assim que se comemorava a quaresma. Só que não eram os 40 dias corridos, porque aos domingos estava liberado. Então no domingo podia voltar a comer já aproveitava, E aí por isso que acabava dando 46 dias corridos, porque no domingo fazia uma pausa, porque senão... Já vi isso em algum lugar. Você já viu isso em algum lugar, Era coisa que a igreja tinha instituído. Então a quaresma era assim: período de preparação, teoricamente de 40 dias, mas durava um pouco mais. No começo só comia pão e frutas secas, depois adaptaram, deixaram um pouco mais variado, mas tinha que ser somente uma refeição e de preferência zero carne, nada de carne. Aí no domingo, como o Marquinhos disse, faltava um churrasquinho, de cabrito, de carneiro, de porco, que eram as carnes que estavam para comer naquela época. Tudo isso porque a Páscoa estava chegando, então eles tinham que se preparar. E a Páscoa era uma data, e ainda é para a igreja como um todo, de extrema importância, porque nós como cristãos comemoramos na Páscoa o quê? Marquinhos, o quê? Aquilo que a gente sempre comemora, a ressurreição de Cristo.
E, diferente dos judeus, a gente comemora a Páscoa no domingo. Mas a data judaica da Páscoa não é no domingo. Mas a gente vai ter a oportunidade de falar de Páscoa mais lá na frente. Só que este período de preparação começava com o quê? Com a quarta-feira de cinzas. Por que era a quarta-feira de cinzas? Tinha uma explicação. As pessoas iam para a igreja e elas recebiam na sua cabeça ou na sua testa cinzas. Então as pessoas jogavam cinza ou marcavam a testa. E ela tinha que ficar até o pôr do sol com aquelas cinzas na cabeça. Não podia tirar. E que cinza era aquela, Rosana? Não era do que foi cremado. A pessoa crema o cara, põe as cinzas. As cinzas eram dos ramos que eram distribuídos no domingo de Ramos. Então eles levavam os ramos, queimavam os ramos e colocavam a cinza na cabeça das pessoas. E por que eles faziam isso? Como um memorial, porque a gente até vê na Bíblia pessoas que, para demonstrar arrependimento, luto, humilhação, colocavam cinzas na cabeça. Então foi uma tradição inspirada um pouco aí naquilo que a gente vê principalmente no Antigo Testamento, né? E durante a quarta-feira de cinzas, então as pessoas ficavam com aquelas cinzas ou na testa ou na cabeça, e aí no fim do dia, quando o sol estava se pondo, elas podiam tomar banho e aí tirar as cinzas e acabou. Então, Quaresma, quarta-feira de cinzas, carnaval, eram todas tradições que estavam dentro da igreja, foram formatadas pela igreja. Igreja, instituição, controlada em Roma, estabelecida pelo clero romano. E aí você olha para a gente e fala assim, por que nós, que não somos católicos, somos protestantes, né? Por que nós não temos essa prática? Marquinhos, cadê a cinza, Marquinhos? Já trouxe o seu ramo para a gente queimar aqui? Né? Por quê? Né? Na verdade, a reforma protestante é uma das principais razões do porquê que a gente não tem esses hábitos. Quando começou o movimento de reforma, e olha só que interessante, lá a gente está falando de Martinho Lutero, a gente está falando de Calvino e outros. Quando começou o movimento da reforma, uma das coisas que os cristãos daquela época tomaram como atitude é: vamos voltar para as fontes originais, vamos ver o que acontecia no Novo Testamento e vamos pautar a nossa vida em função daquilo que está na Bíblia. O que não puder ser provado pela Bíblia, ou a gente rejeita, ou a gente deixa como opção. E aí eles começaram a descobrir que dogmas e tradições que existiam na igreja naquela época, a gente está falando do século XVI, não tinham base bíblica nenhuma. E eles começaram a observar, peraí, mas ninguém comemorava isso na época dos apóstolos, então a gente não precisa comemorar. Em Jerusalém não tinham esses hábitos, então a gente não precisa ter. E aí a igreja protestante, da qual nós somos uma extensão, foi abrindo mão desses hábitos. Foi tirando do seu meio o hábito de comemorar o carnaval como uma procissão, foi tirando do seu meio o hábito de quarta-feira de cinzas, de quaresma. E aí a igreja protestante voltou para a Bíblia para buscar quais eram as festas que realmente deveriam ser mantidas. E aí eles observaram que a Páscoa, sim, deveria ser uma festa para se manter dentro da igreja, então preservaram a comemoração da Páscoa, porque era bíblica, né? O Natal, principalmente em função dos magos, dos eventos que aconteceram na época de Jesus,
E essas foram as duas grandes datas que acabaram permanecendo dentro da igreja protestante. E se abriu mão de comemorar o carnaval, de comemorar a quaresma, de comemorar a quarta-feira de cinza. Então são hábitos que nós não temos. Por quê? Porque homens se voltaram para as Escrituras, viram que não tinha referência nenhuma para sustentar aquilo, e falaram, bem, já que não tem, por que a gente vai gastar com isso? Vamos tocar a vida sem isso. Gente, isso é muito importante, porque na maioria das vezes, a gente toma decisões e esquece que a gente tem as Escrituras para nos orientar. A igreja tinha se esquecido disso. Começou a incorporar hábitos e práticas que não necessariamente estavam definidos nas Escrituras. E você vê que com o objetivo de acomodar comportamentos, práticas, a igreja preferiu então fazer essas concessões para que as pessoas pudessem se sentir mais parte do negócio. Só que a palavra de Deus diz que a gente não deve se conformar com o presente século, mas a gente tem que renovar a nossa mente para que a gente possa ter clareza a respeito de qual é realmente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então essas concessões, elas acabaram indo por um caminho, fazendo com que práticas que não necessariamente tinham base bíblica começassem a entrar na igreja. E o interessante é que, com o passar do tempo, estas festas elas foram ganhando uma conotação mais secular. A igreja foi perdendo um pouco a ação sobre como essas festas de carnaval eram realizadas. Então as pessoas que estavam dentro da igreja começaram a fazer seus próprios carnavais, sem muito controle, sem muito padrão da igreja. A festa foi se tornando mais secular e menos religiosa, então as pessoas começaram a comer e a beber para celebrar, para se divertir, para ter um momento de exagero, sem muita regra, sem muito controle, e a festa virou uma festa bastante secular. Porém, com o tempo, essa festa foi ganhando uma conotação mais de sincretismo, mais de mistura com outras religiões, e aí a gente vê o carnaval como ele é hoje. Então ele começou com uma procissão que tinha como objetivo preparar as pessoas para a Páscoa, virou uma festa para se comer, beber e divertir, com séculos depois, e muito tempo, depois de mais de 900 anos, essa festa começou a ter mais conotações que misturavam religiões, conceitos mais espiritualizados, digamos assim, importados de outras religiões. Então era como a festa acabou ficando. É claro, é uma festa que tem quase 1000 anos, Marquinhos. É muito tempo. Começou de uma forma, começou com um propósito, e hoje é totalmente diferente. Então, quando a gente pensa em carnaval, a gente pensa no quê? Aqui no Brasil. Trio elétrico, o que mais? Fantasia, porta-bandeiras, mestre-sala. Muito dinheiro envolvido. Parte comercial, né? Muito dinheiro envolvido. Sexo, drogas, Feriado. rock and roll, feriado. Isso não necessariamente começou desse jeito, mas a partir do momento em que os anos passaram e a igreja se afastou, a igreja católica, né, se afastou de exercer algum tipo de influência sobre o carnaval, ele foi se tornando secular e hoje ele é completamente sincretista. Então ele combina religiões, ele combina credos, combina crenças e faz isso uma festa bastante plural, bastante misturada.
você vê exemplos de carnaval onde o objetivo principal é valorizar, por exemplo, as religiões africanas. Você vê em outros momentos valorizando elementos da cultura brasileira. Você vê em outros momentos não valorizando, mas denunciando questões sociais e políticas da nossa época. Então você vê que é bem diferente daquilo que foi criado. Só que, se lá atrás, antes mesmo da igreja formatar o carnaval, já era uma festa profana, já era uma festa onde tinha excessos, onde tinha exageros, o que na verdade a gente vê é um resgate da própria origem do carnaval. Então, não é que a Igreja Católica perdeu o controle do carnaval. O carnaval voltou a ser aquilo que ele sempre foi antes da Igreja tentar controlar. Uma festa onde as pessoas comiam, bebiam, se esbaldavam, exageravam, se excediam para fazer qualquer tipo de satisfação para a sua carne. Então, o que a gente vê agora é, na verdade, aquilo que existiu antes mesmo da igreja entrar no contexto. Dúvidas? Em outros países? Bem, em outros países o carnaval também é comemorado, não necessariamente como era nos tempos antigos. Então, tem sim festa, tem dança, tem comida. Em muitos países, inclusive, é inspirado no carnaval, como acontece aqui no Brasil. O único problema é que nós estamos no verão, então qualquer lugar na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá vai estar frio, então eles acabam não praticando exatamente como a gente pratica. Mas é uma festa popular, tem danças, tem comida, tem bebida, mas não tem a mesma força, a mesma potência que o carnaval brasileiro. O carnaval brasileiro é meio que um patrimônio da humanidade em termos de festa, como visto lá fora, né? Só para terminar, no meio disso aí tem a micareta. E acredita, a micareta também era da Igreja Católica, que era um período de pausa desse jejum para poder fazer uma festa e comer um pouco de carne aqui. Então não era só no domingo, não. Tinha também as micaretas, que eram as pausas que aconteciam nessa quaresma para as pessoas comerem um pouquinho de carne para tentar chegar até o fim, né? Mais dúvidas? Não? Então, semana que vem a gente vai falar sobre as questões culturais. É importante a gente saber, né? A gente está inserido num país onde se valoriza muito essas coisas. É importante entender um pouco a questão cultural. E aí, na última semana, a gente vai falar então das questões espirituais. Amém? Deus abençoe vocês.